Do lado aqui do Nardelli, nosso irmão Nardelli. O Carlos Alexandre Valério, o Carlinho trabalha demais no começo da fé dele, mas a gente vê que Jesus não tem madeira que ele não conserte, né? O carpinteiro por excelência, né? Glória a Deus. Eu fico assim, maravilhado e muito feliz com essa mudança. Acredito que tu vai dar muito fruto para o reino de Deus, viu, cara? Muito. Carlos Alexandre, também o Pablo Valério. Tem um C aqui, né? A irmã Ana está por aí, a irmã, a esposa do Nardelli. Vem aqui, minha filha, vem também. Quer que você fique aqui do lado do Pablo. Ou do lado do seu esposo, para ficar do lado dele, do Nardelli. Glória a Jesus. Irmãos, eu vou pedir licença para vocês um pouquinho, só do seu tempo, porque eu não posso deixar de falar algumas coisas a respeito desses homens que estão aqui conosco. Quero começar aqui pela pessoa do pastor Josias Andrade. Pastor Josias Andrade, eu tenho sido meu companheiro desde que nós começamos o nosso trabalho há 8 anos atrás. Pastor Josias, ele era um leigo total na palavra, porém, ele tinha um desejo genuíno no seu coração, que foi feita essa leitura. Paulo ele disse assim que quem deseja o episcopado, né, excelente obra, deseja. Eu costumo dizer que não tem uma posição mais honrada na terra do que pastorear, do que ser ministro na casa de Deus, do que ter uma posição eclesiástica na casa do Senhor. Não tem outra posição mais honrada na terra do que essa, certo? E o irmão Josias manifestou esse desejo, porém, assistindo ele, eu vi que ele era totalmente despreparado. E eu falei para ele uma palavra assim: olha, Josias, se você andar comigo, eu não sei tudo não, mas nós vamos aprendendo junto, a gente vai falando para o Senhor e a gente vai crescendo juntos. Me lembro que a primeira vez que Josias foi comigo, eu fui cantar numa festa, ele foi comigo. E lá deram uma oportunidade para ele, porque acharam que ele era um pastor. E aí o povo vai muito pela aparência, ele chegando com um carrão, né? E aí ele foi falar a palavra, ele ficou nervoso, não falou nem 30 segundos. Ele está aqui, ó. Acho que nós temos essa gravação. Porém eu falei, não, fica tranquilo que é assim mesmo, a gente vai melhorando dia a dia. E ele serviu esta casa como cooperador, mesmo tendo a posição social que ele tem. O humilde irmão me obedece tudo, pastor Josias, ele é super obediente. Eu costumo dizer que ele não tem necessidade de me obedecer, porém ele obedece, irmão, porque ele entendeu a importância da mão de Deus agindo a favor dele ministerialmente através da minha vida. Glória a Deus. Preciso contar algo que aconteceu na vida dele mesmo. Alguém passou por cima da minha autoridade eclesiástica e consagrou Josias como presbítero. Eu fiz uma reunião, e o pastor Tiago, com a pessoa que não posso fazer isso. Não é porque eu não quero ver meu irmão crescer, é porque ele está despreparado. Agora haverá um tempo que ele estará preparado para essa função. Porém, essa pessoa consagrou contra a minha vontade mesmo. E ele ficou na igreja por um período de tempo como presbítero. Mas um dia, irmãos, eu fico impressionado com a humildade de Josias. Porque um dia ele chegou aí na minha casa, falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Digo, entra aqui. Ele falou: não, tem que ser pelo... Aí eu entrei dentro do carro e falou: pastor, o Senhor falou para mim que eu tenho que começar direito, pelos degraus corretos. E eu estou aqui para me entregar o meu presbitério, quero começar como o Senhor está falando, certinho, corretinho. Eu digo: muito bem, Deus está assistindo essa atitude dele. E ele vem comigo, de diácono, presbítero, ele hoje é um presbítero. Porém, hoje eu estou apresentando ele à igreja para nós honrá-lo, reconhecer esse esforço de Josias, essa superação dele, servir a igreja, e nós vamos consagrá-lo hoje como evangelista desta casa.
degrau por degrau. Também, isso são os que eu gerei, irmãos. Está aqui o pastor Oséias, que ele é um evangelista também, está na Bahia. E ele começou do zero conosco. Quando eu conheci o Oséias, ele também não pregava, não falava. E ele era iludido com a música. Eu falei que a música era só uma dor do ministério dele. É verdade, irmão? E ele também foi de degrau em degrau. E hoje ele é um evangelista da casa do Senhor, graças a Deus. E nós hoje vamos consagrá-lo a pastor, reconhecendo o belo trabalho que ele já vem desenvolvendo como pastor na Bahia. Falava para ele: lá você não vai me ter perto. Então, lá o Senhor é que vai estar com você continuamente me instruindo, até você se tornar um homem totalmente diferente. Hoje eu me orgulho muito da vida do Oséias, porque ele se tornou realmente uma pessoa maravilhosa de Deus. Quero falar do Gildomar. Pastor Gil, ele também, quando ele chegou aqui, ele chegou como diácono e ele estava um pouco meio desamparado. Porque o Gil, ele tem a forma de ser dele, que às vezes ele é mal interpretado por aquelas pessoas que estão em sua volta. E eu entendo assim que em muitos ministérios ele não foi abraçado porque as pessoas não compreenderam ele e até se ciumaram dele. Porém, ele está aqui presente com os irmãos, que desde o momento que ele chegou aqui a essa casa, nós o abraçamos como filho mesmo, cuidando dele, da Letícia, amo eles de verdade, e assim, eu tenho um carinho super especial por eles. E o Gil, ele tem mãe, mas pai biológico ele não tem. Tem o irmão José, agora que chegou na vida da irmã, né? Está ouvindo? Mas eu falei para ele: se você me adotar como seu pai, eu já te adotei como filho. E a gente percebeu a capacidade do Gil, uma capacidade extraordinária. E eu faço uso das palavras do pastor Tiago. Esta igreja, ela ganha com a vida do pastor Gildomar também. Deus trouxe eles para cá para serem ganhadores de alma, e isso tem acontecido. Deus tem honrado, graças a Deus. Letícia dispensa comentário, Letícia? Fico honrado também de pastorear você, tão novinha, mas assim com uma maturidade maravilhosa de ser Deus. Tenho certeza que Deus tem uma trajetória linda na sua vida, Então hoje, no Gildomar, nós estamos também consagrando ele, reconhecendo o pastorado dele, ele consagrado o pastor, Irmão Elvis, ele passava de frente à igreja, e quando ele via a igreja vazia, ele não era crente, ele dizia assim: Gil, uma hora eu vou vir aqui só para me entrar nessa igreja para somar o número, que está muito pouco. Ele não sabia que Jesus estava preparando ali um ambiente para ele, Caiu na rede, aleluia. E um dia ele foi ali, e parece que até o Gil pregou esse dia, e o Elvis confessou Jesus como Salvador, mas a irmã André, sua esposa, e ele tem sido leal a mim, leal ao ministério, e ele tem sido leal à palavra de Deus, aos compromissos que ele, como presbítero, assumiu. E hoje nós estamos também reconhecendo o belo trabalho que ele faz. Ele me ajuda muito, tem me ajudado, não só por isso, mas pelo valor como homem de Deus que ele tem. Ele trabalha, o horário de trabalho dele é muito corrido, mas mesmo assim ele se sacrifica. Toda vez que eu ligo ele vem, atende, me ajuda muito. Nós vamos reconhecendo também aqui o trabalho dele, o consagrando como evangelista dessa casa. Glória a Deus. O Lucas, vou falar rapidamente, está convivendo com o Gil, Porém, a gente acompanha ele nas redes sociais. A gente sabe que ele é um homem dedicado à palavra de Deus, vive envolvido com a palavra de Deus. E olha o que ele faz, irmãos. Aqui tem como pretexto muitas pessoas que moram na biqueira da casa de Deus e não vêm para os cultos. O Lucas mora lá em Monte Bom, ele sai de lá, às vezes, um pouquinho de combustível que tem para servir a casa dele, ele vem, serve aqui. Se nós ligarmos para ele, qualquer momento que nós ligar, ele vem servir. Ele nem fala das suas necessidades, a gente sabe que tem. Então hoje nós também
vamos reconhecê-lo aqui, com esse belo trabalho que ele tem feito em prol da obra de Deus, consagrando a presbítero da casa do Senhor. Irmãos, o Nardelli é esse morenão bonito aqui, ó, irmão do Oséias. Nardelli, ele é irmão do Oséias biologicamente, né? As irmãs aqui. E ele nos procurou algum tempo atrás, querendo que nós fôssemos ver o trabalho lá em Cajuru, na cidade em que ele reside. Pedindo para que nós pudéssemos abraçar a obra ali. Ele poderia ter buscado outras igrejas por lá mesmo. E a gente deu uma assistida a ele. Ele procurou saber da índole dele também, na região. Ele é um homem honrado, né? E começamos um trabalho ali. Ele assumiu esse trabalho em Cajuru. É um trabalho novo. Tem quanto tempo? 90 dias, né? 90 dias. Porém, tem pessoas, irmãos, que precisam galgar devagarzinho por causa da questão de ser novo na fé. Os novos na fé precisam aprender primeiro servir como cooperadores, depois como diáconos, e ia crescendo, né? Conforme a visão do pastor que o lidera. Porém, na Nardelli, eu fui lá e vi ele, conversei com ele, e o Espírito Santo de Deus disse assim: olha, honra o meu filho com o presbitério, porque ele já está então numa função de pastor lá, ele está trabalhando em prol de almas, e muitas pessoas já começaram a se render a Jesus. O último culto parece que tinha 30 pessoas, né? Graças a Deus, a gente fica muito honrado. E do lado dele, dessa mulher maravilhosa, que é a primeira vez que eu vi ela, fiquei encantada, a irmã Ana, né? Com todo respeito, a irmã Ana, uma mulher de Deus, corajosa, destemida, porque ela largou tudo em Brasília, irmão, e disse: eis-me aqui, Senhor, para trabalhar na obra de Deus, né? Ela é crente desde a sua meninice, ela e a casa dela. Ela teve contando a história dela, e hoje nós vamos também apresentá-la como diaconisa da casa do Senhor. Ela tem acompanhado a Nardelli lá e tem sido maravilhoso. E os três aqui, o Natan, o Carlinhos e o Pablo, eu os conheço e tenho acompanhado também o esforço deles, o zelo deles. E o Gil, não é que nem eu, o Gil pega pesado com o obreiro, viu? Ele fez uma reunião agora lá na Bahia, que é o obreiro, depois de da reunião, falou: esse não é o Gil que estava aqui, não é? Eu sou mais branda, eu sou mais maleado, mas, porém, o Gil, eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele cuidou bem desses meninos e tem ensinado os princípios como deve ser, e eles têm passado no crivo, né? Aguentar o Gil tem passado no crivo, né, Gil? Aleluia. E eles, tanto o Pablo como o Carlinhos e o Natan, eles vão ser consagrados hoje como diáconos da casa de Deus. Quero destacar aqui os três eles são obedientes. Uma vez eu falei para o Carlinhos,